Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre todos os livros que eu já abandonei na minha vida. Não foram muitos, né, porque eu não tenho tanto esse hábito de abandonar livro, eu tenho muito hábito de abandonar série. Série, já tem 2 vídeos aqui no canal onde eu falo sobre muitas séries que eu já abandonei, assim, no decorrer de toda a minha vida de leitora. Porque é aquela coisa, gente, eu acho que pra série te prender, ela tem que te pegar no primeiro livro. Se não pegou, não tem por que eu continuar. Então, assim, tem muita série abandonada. Agora, livro mesmo, de eu não chegar até no final dele, é meio difícil de acontecer. E varia também, né? Às vezes não é nem porque o livro é ruim em si, às vezes só tipo, não tô na vibe, ou não gostei tanto da escrita, eu acho que não vale meu tempo. E é isso. Inclusive, me contem aqui nos comentários se vocês têm o hábito de abandonar livros, né? Eu acho que, assim, quando eu era bem mais nova, eu não abandonava de jeito nenhum. Depois eu comecei a abandonar uns livros que eu vi assim, não vale o desgaste, sabe? Então, é isso. Vamos aproveitando para conversar sobre esse assunto aqui nos comentários. E podem dar pitaco dos livros também. Me contem aí quais foram os livros que vocês abandonaram mesmo, porque não aguentaram, porque não tava afim. O espaço aqui é livre pra gente reclamar. E claro, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Mas indo direto para os livros e começando assim, já tirando o elefante branco da sala, um dos livros que eu abandonei foi justamente Os Miseráveis. Sim, gente, eu sei que é um clássico que um monte de gente ama, mas simplesmente eu não tava afim. Eu tenho um certo problema com livros que foram publicados originalmente em formato de folhetim, porque o que é o formato de folhetim, né, gente? A pessoa ia lançando os livros aos poucos, né, então ficava ali saindo, tipo, capítulo, essas coisas do tipo, e as pessoas iam comprando pra poder saber o final da história. E o grande problema desse tipo de formato é porque o autor meio que se via forçado a escrever mais pra poder vender mais. E a pessoa tinha contas pra pagar. Tudo bem, mas eu preciso que você torne aquela história interessante para eu continuar comprando. E Os Miseráveis, ele tem uma história interessante, porque a gente vai estar acompanhando o Jean Valjean, que foi um cara que foi preso inicialmente por roubar um pão e depois foram acontecendo algumas fugas, isso e aquilo. A pena dele foi se estendendo até chegar a 19 anos. Além dele, a gente também vai estar acompanhando a história de uma mãe e uma filha, que por sinal, eu tava achando esse pedaço da história muito interessante mesmo. Tem até um padre, agora eu não me lembro se era padre mesmo a posição dele. Enfim, um cara que era do clérigo, né, da igreja, que ajuda o Jean Valjean, que eu tava gostando muito dele. Eu acho que, tipo assim, ele realmente tinha espiritualidade, caridade de ajudar o próximo. Tava adorando esse personagem também. E é difícil eu gostar de, às vezes, personagens que fazem parte da igreja, mas esse eu gostei. Tava muito interessante. Só que eu achei que o autor perdeu muito tempo com descrições completamente excessivas. Além da história, né, principal, assim, dos personagens, eu sei que tinha diversas críticas a respeito da época e tudo mais. Não é à toa que é um clássico. Eu estava gostando disso, mas as descrições eu achei que acabaram com o livro pra mim. Gente, não importa, tá? Os personagens, a história, a crítica, se o autor vai dedicar um tempo enorme pra, por exemplo, descrever o esgoto de Paris. Cara, pra que eu quero saber de como que é o esgoto de Paris? Não quero, entendeu? Não importa. Então todas essas descrições, assim, completamente desnecessárias, que só tornam a história extremamente cansativa, acabaram fazendo eu desistir de ler, porque eu olhei assim, gente, beleza, a história é interessante e tudo mais, mas pra quê? Pra que eu vou ler 1.200 páginas com um cara passando mais tempo descrevendo só porque ele queria ganhar mais dinheiro na época? Então, assim, abandonei Os Miseráveis. Outro clássico também, assim, que foi abandonado foi As Flores do Mal, que basicamente é um livro de poesia escrito por um poeta e crítico francês. E eu sei que no período em que ele foi escrito, ele acabou despertando uma certa hostilidade da imprensa, ele foi julgado como imoral, aquela coisa toda, e esse livro também é considerado a obra-prima desse autor. E poesia, pra mim, é uma coisa... é completamente pessoal, tá, gente? Eu preciso sentir a poesia. E sim, essa aqui tem um tom até melancólico, tem até alguns que abordam alguns temas um pouco mais pesados, de como o homem às vezes se sente perdido, mas era de um jeito, a escrita em si, era de um jeito que não estava me impactando em nada. Eu simplesmente lia, não me importava, às vezes lia um pedaço e fechava o livro, ia fazer outra coisa, pouco tempo depois já nem lembrava mais. Então, assim, era uma leitura que não tava me pegando, que não tava me marcando, então eu simplesmente devolvi, tá? Porque esse livro eu peguei emprestado na época, então assim, eu comecei a ler, deu, sei lá, uns 25% mais ou menos, eu desisti e eu devolvi pra pessoa o mais rápido que eu pude, porque eu não gosto de ficar muito tempo com o livro emprestado, sabe? Eu gosto de devolver pra pessoa.
Aí, saindo dos clássicos e indo pros livros mais jovens, eu também abandonei Divergente. E foi uma época que tava tendo muito hype com as distopias, sabe? E pelo que eu me lembro, aqui a gente tinha uma sociedade que era dividida em 5 facções, né? Que quando a pessoa completava ali de seus 16 anos, ela tinha que fazer uma espécie de teste pra poder saber a qual facção ela ia pertencer. Só que a protagonista, ela descobre que, na verdade, ela não faz parte exatamente de nenhuma dessas facções, que, na verdade, ela é uma divergente e que o governo considera essas pessoas extremamente perigosas, então ela tenta esconder isso. Acho que muita gente acabou pegando esse livro na época dos hypes, assim, de distopias, adolescência, aquela coisa toda. E eu já tinha lido Feios e também já tinha lido Jogos Vorazes, né? As 2 séries completas. Então, quando eu peguei esse aqui, eu achei ele absurdamente inferior. Tanto na história, quanto na construção de personagem e quanto na escrita. Um tempo depois eu até cheguei a assistir ao filme, né, porque saiu na época. Assisti só o primeiro, também achei péssimo, tá, gente? Eu achei tudo ruim, eu não gostei dos atores, não gostei das atuações em si. A história não tava me prendendo, direção também não tava me importando com nada. O filme eu assisti até o final, não abandonei no meio do filme. Mas assim, é um filme que eu não tenho quase memória, sabe? Porque foi bem ruim, sabe? Não foi marcante. Então assim, abandonado e sinceramente não me importo com esse livro. E o pior, sabe o que foi? Eu não tinha associado a questão da escrita da autora, né? Porque logo em Divergente, eu sabia que era um tipo de escrita que não me agradava, que eu achava muito fraca e que não seria uma autora a qual eu tentaria dar uma segunda chance. Só que aí, como eu não fiz a associação entre nomes, né, e tudo mais, eu acabei parando para ler depois o livro Crave a Marca, que eu também abandonei. Só que esse aqui eu abandonei com menos páginas ainda do que Divergente. Esse aqui eu acho que eu cheguei no máximo, assim, a uns 15%. E esse aqui eu me lembro de bem pouco mesmo, né, porque, enfim, quase não avancei na leitura. Parece que aqui a gente tinha um universo onde as pessoas, quando elas nascem, elas recebiam uma espécie de destino, sabe? Elas meio que estavam predestinadas a cumprir alguma coisa e também existia uma espécie de ligação entre essas pessoas desse universo. E aí a gente tem 2 protagonistas. Uma garota que ela tem a capacidade de causar dor nos outros, só que ao mesmo tempo ela tá sempre sentindo muita dor. E tem um rapaz também que ele tem a habilidade de quebrar essa ligação entre as pessoas. E quando ele quebra essa ligação, ele meio que anula os poderes dela. Então eles meio que são colocados pra ficarem juntos ali, porque o irmão dessa protagonista queria usar a garota como arma. Se eu não me engano, era o irmão dela que queria fazer isso. Não vou lembrar do parentesco, mas tinha um rolo desse. E falando assim, parece até uma premissa interessante e tudo mais, só que assim, a maneira que é apresentado é muito simples, é tão banal, sem graça. E na época ainda teve a questão de que eu comecei a ler e eu virei, vai acontecer isso, isso e isso, sabe? Eu teorizei todo um rolê ali na minha cabeça e tinha uma amiga minha que já tinha lido. E eu fui perguntar pra ela e ela ficou com aquela cara de, acontece exatamente isso aí que você tá falando? E aí eu fiquei assim, gente, não dá. Como que você consegue imaginar toda a história a partir só de 15%? Então assim, eu não via motivo pra ler esse livro. E eu realmente acho a escrita dessa autora muito ruim, tá, gente? Então, assim, eu não tenho vontade de ler. Eu acho que talvez a única coisa que eu vá ler é que tem um livro aqui em casa de ficção científica que são de contos. Comprei o livro porque eu tava realmente interessada, só que tem um conto dela. Então, assim, pra eu poder concluir o livro, provavelmente eu vou ler esse conto. Mas, assim, livro mesmo, assim, um romance completo e tudo mais dessa autora, tenho zero interesse de ler, não vai acontecer mesmo, tá? Esse aí, conto até dá pra passar, mas livro mesmo não tem por que eu ler essa mulher. Eu realmente não gosto da escrita dela, eu acho a escrita ruim e fraca. Aí teve um livro que, na época que lançou, eu fiquei bem empolgada, parecia interessante e tudo mais, fiquei curiosa. E não deu pra mim, tá? Que foi, no caso, Filhos de Sangue e Osso. E aqui a gente tem um lugar onde a magia foi extinta e essa magia era antigamente controlada por algumas pessoas que você podia identificar porque elas possuíam cabelos brancos. Só que o rei desse lugar já considerava essas pessoas perigosas e quando aconteceu esse rolê deles perderem a magia, foi a oportunidade perfeita para ele se livrar dessas pessoas. Então ele acabou matando todas elas e sobraram apenas os descendentes. Só que óbvio que esses descendentes vão ser um povo oprimido. E além da protagonista, né, que é uma dessas descendentes, a gente também vai estar acompanhando a filha do rei. E meio que a história delas vai se cruzar ali. E vai ser uma história basicamente de aventura e magia. E assim, tinha tudo pra amar essa história, né? A fantasia, a aventura, a representatividade.
Mas simplesmente não deu pra engolir, gente. Porque o universo, a premissa, o trabalho de pesquisa da autora foi tudo muito bem feito. Você realmente fica interessado pela história. Só que não dá pra aceitar a protagonista. Porque ela foi muito mal escrita. A menina é completamente burra, tá? Ela é uma porta. E assim, a autora queria disfarçar isso como se fosse atos de coragem, de olha como estou cansada de viver nessa opressão. Só que ela tem atitudes estúpidas, completamente impulsivas, e essa menina só fez merda no início do livro, sabe? Tipo assim, pouquíssimos capítulos, ela faz 4 merdas seguidas, e assim, merdas consideráveis. Inclusive, a primeira, ela quase se torna responsável pela morte do pai dela. E eu fiquei assim, tipo, é essa aqui que eu vou ter que acompanhar? Não quero. E a autora continua com um tom de olha como ela é desafiadora, olha como ela é corajosa. Não, gente, ela não é. Sim, é uma história onde você vai estar se colocando contra um governo opressor, mas assim, existem maneiras inteligentes de se fazer isso, não igual essa menina tava fazendo. Enfim, sei que eu abandonei e eu fiquei até chateada porque eu tava gostando muito da mitologia dentro desse universo. E eu fiquei acompanhando alguns comentários, tava todo mundo amando esse livro, então eu fiquei um pouco chateada de abandonar. Só que, quando chegou o segundo livro do Brasil, eu já não tava lendo nem mais nada, já tinha abandonado mesmo, né? E aí eu vi algumas pessoas, algumas não, na verdade várias, quase todo mundo que leu o segundo livro e comentou alguma coisa sobre, tava falando sobre, tipo, ai, não gostei das atitudes da personagem, porque ela tá sendo impulsiva, que não sei o quê. E quando eu vi esses comentários, eu fiquei assim, gente, vocês estão achando impulsiva ela agora? Eu tava achando isso no primeiro capítulo do primeiro livro. Ou seja, se eu já tava achando ruim no início do primeiro, o segundo pra mim ia ser uma bomba. Porque pra galera que gostou já tava achando ruim, imagina pra mim. Aí um que eu abandonei sem pena foi o Asiáticos Podres de Rico, que realmente não deu. É um gênero que eu não costumo ler, mas eu queria dar uma chance, né? Aqui a gente vai ter uma moça que ela vai estar viajando com o namorado dela pra Singapura pro casamento do melhor amigo dele. E, consequentemente, ela vai conhecer a família do cara. Só que o que ela não sabia, e o que o bonito fez o favor de não avisar, é que a família dele era literalmente podre de rica. E que ele era um dos herdeiros, assim, mais cobiçados do lugar. Então, o que acontece? Um monte de gente tentando ferrar com a vida dessa menina, principalmente a mãe do cara. Aí, só daí, eu já peguei um ranço. Porque, assim, nojo dessa mulher velha que tá se metendo em quem o filho tá se relacionando. Pelo amor de Deus. E, assim, é a sinopse mais simples do mundo. A gente sabe exatamente o que vai acontecer nesse tipo de história. Porque todas elas que têm essa sinopse acontece a mesma coisa, né? Vai lá, o casal tá feliz numa boa, atrapalham a vida deles até dizer chega, a mocinha fica puta, diz que vai embora e depois o cara vai correndo atrás dela. É simplesmente isso. Todas as histórias são completamente iguais. Só que o que importa é o trajeto, né? Os acontecimentos ali que vão te entreter. Alguns acabam puxando também pra comédia, então você se diverte ali. Só que esse livro aqui, ele se perdeu. Porque ele até tem esses elementos. Só que o autor quer passar tanto tempo descrevendo joia, bolsa, sapato, que se torna cansativo. Eu já entendi que a galera é extremamente rica. Eu não preciso saber detalhe por detalhe da fivela da bolsa que a mulher tá usando. E ainda tem um detalhe, né? Eu fui pegar esse livro pra ler achando que ele era livro único. Aí no meio da leitura eu descobri que na verdade é uma trilogia. Aí eu fiquei assim, não, gente, não vou ter paciência pra esperar essa menina ficar com esse homem, muito menos esperar que esse homem tenha uma atitude decente de mandar a mãe dele pra puta que pariu. Não quero, sabe? Então, assim, abandonei. E na época tinha saído o filme. Aí eu pensei assim, vou assistir o filme, né? Vai que... E, gente, o filme é ótimo. Eu super me diverti com o filme. Ele é bem a vibe de comédia romântica Sessão da Tarde. E o filme também tem um final, né? As coisas se resolvem ali. Ou seja, não precisa ter continuação de segundo e terceiro livro. Então esse é um daqueles raros casos onde o filme é melhor do que o livro. Inclusive, recomendo só o filme, tá? Se você gosta de comédia romântica, assiste esse. Vale a pena. Agora o livro... você tá por sua conta. E um que eu até comentei recentemente com vocês no vídeo de leituras de março foi O Que o Vento Sussurra. Basicamente aqui a gente tem uma mulher que o avô dela faleceu, né? Então ela tá indo pra Irlanda pra jogar as cinzas desse avô num determinado lago lá que ele pediu, né? Só que quando ela vai fazer isso, ela acaba voltando no tempo pro período em que esse cara ainda era criança. Eu li só uns 30% desse livro aqui e simplesmente não me pegou. Tanto pela escrita, que eu achei a escrita muito morna, sabe? Não tem um sentimento ali. A maneira que ela escolheu contar sobre a história da Irlanda também não estava me pegando. E eu tava realmente esperando a gente ver mais dessa relação dela com a avó dela, né? Com a criancinha ali e tudo mais. Só que não.
Eu sabia que teria um romance na história, mas assim, começa a se focar demais com esse outro cara. E foi um cara assim que eu também não me importava com nada desse homem. E a gota d'água pra mim foi porque a mulher não demonstrou nenhum estranhamento com a situação de ter voltado no tempo. Ela não se preocupa o como que ela vai se comportar, né, pra ninguém achar que ela é maluca. Ela não pensa, não tem um minuto que ela vira e fala assim, nesses 30%, eu preciso voltar pra minha linha do tempo normal. Não tem. A preocupação dela é quando falam do cabelo dela e ela pensa assim, meu Deus, não quero cortar meu cabelo. E eu tipo, é sério isso? E aí eu sabia que era um livro que era muito elogiado e tal, né? Aí eu fiquei assim, vamos ver algumas resenhas pra ver se eu me empolgo, né? Vai que... E assim, fui olhar primeiro todos os livros que essa autora publicou e esse era realmente o mais provável de me chamar a atenção e eu ler. Os outros simplesmente não me interessam de jeito nenhum, tá? E quando eu fui ler as resenhas desse... tinha muita gente reclamando das mesmas coisas que eu, só que falando assim, o início dele acontece isso e isso, incomoda e tudo mais, só que o final vale a pena. Tá, tudo bem, só que eu olhei pra esse livro e pensei assim, eu tô com esse tempo? Não, eu não tô com esse tempo. Minha vida tá extremamente corrida, gente. Então, assim, eu não quero ficar presa num livro ruim, sabendo que eu poderia estar fazendo alguma coisa mais produtiva pra mim, alguma coisa que estivesse me deixando mais satisfeita, ou simplesmente lendo um livro melhor. Então, eu viro assim, quer saber? Tô afim não. Abandonei logo. E, sinceramente, os outros livros dessa autora eu não vou ler, porque as premissas, as capas, né, sinopse... Nem isso não me interessa, sabe? Eu realmente não tenho vontade. Isso aqui foi do tipo, vamos ver no que dá. E não deu em nada. E é isso, sabe? Abandonado. E sim, gente, esses foram todos os livros que eu já abandonei na minha vida. Foram poucos, realmente. Eu acho que tem gente que não abandona livro nenhum, né? Mas as pessoas que eu vejo que abandonam livros, elas costumam abandonar muita coisa mesmo. Então eu acho que isso aqui foi pouco, né? Inclusive tem muito livro ruim, gente, que eu já li na minha vida, que eu ia na força do ódio, sabe? Pensa assim, cara, o negócio tá ruim, mas deixa eu ver até onde é que essa merda vai. Chegava no final, dava uma estrela, mas li, né? Posso falar mal com propriedade. Mas esses aqui eu tava tipo... Eu não tô sentindo nada, sabe? Eu não tô me importando com nada. E também tem dessa, né, gente? Às vezes eu acho que vale mais um livro ruim que te desperte sentimento, raiva, e que você reclame e você resmungue e fale dele, sabe? Do que livros assim que você não tá sentindo nada, sabe? E tudo bem se você gostou desses livros, mas pra mim não tava sendo prazeroso, não tava me importando com nada, nem com ninguém. Então eu acho que simplesmente não valia meu tempo. E é isso. Mas agora eu quero saber de vocês, né? Vocês já leram algum desses livros? Gostam, não gostam? Me contem aí quais livros vocês abandonaram. Vamos conversando aqui nos comentários, tá? E claro que antes de você sair do vídeo, por favor, deixa um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E aproveita pra compartilhar com seus amigos, né? Vamos bater um papo sobre essa discussão sobre abandonar ou não abandonar livros, tá? E bem, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!